Olá! Hoje quero trazer uma reflexão sobre a oração do Pai Nosso, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do 9 ao 13. Ela é a oração das orações, a oração por excelência, a oração modelo dada por Cristo aos seus seguidores, orada e ensinada pela Igreja e pelos cristãos ao longo dos séculos. Não podemos falar da disciplina espiritual da oração sem falar da oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, quando seus discípulos pediram para ele os ensinar a orar. E é exatamente isso que queremos também, certo? Estamos em busca de saber como orar mais e melhor. Bom, nos catecismos, a oração do Pai Nosso é apresentada como um dos símbolos ou resumos da fé cristã, juntamente com o credo e os 10 mandamentos. Seu ensino é muito especial, porque nos dá diretrizes ou dicas de como deve ser nossa relação com o Deus Todo-Poderoso e Todo-Amoroso que se revelou a nós na pessoa de Jesus Cristo. Jesus, o Deus Filho, entrou na história para que por meio de sua vida, ministério, morte e ressurreição, o acesso ao Pai fosse restabelecido. João 14,6 diz que ele é o caminho para nos levar para pertinho do Pai. Ok, agora que o acesso foi restabelecido e sabemos o caminho, como deve ser essa relação? De qualquer jeito? Da nossa maneira? Ou há um modelo a seguir e nos orientar? A oração do Pai Nosso responde a essas perguntas. Primeiramente, não, amigos. Não se relaciona com Deus de qualquer maneira. Não somos nós que estabelecemos a forma. Há um modelo que nos foi dado. Há um padrão para ser observado. A oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, contém resumidamente um modelo a ser seguido, a ser reproduzido para que a minha e a sua relação com Deus seja frutífera, profunda e saudável. Jesus não estava ensinando apenas um conjunto de sentenças para ser repetidas, mas ele estava ensinando um modelo de relacionamento. A maneira correta de relacionar-se com Deus Trino e Todo-Poderoso. Ela era o modo como o próprio Jesus relacionava-se com o Pai. Encontramos nela dicas preciosas para ordenar e enriquecer o nosso relacionamento com Deus. Vamos agora então ver que dicas são essas e qual a sua relevância para uma espiritualidade saudável. Ela começa assim: Pai Nosso que estás nos céus. Jesus estabelece com essa sentença a base da nossa relação com Deus, o fundamento seguro de nossa aproximação. O Deus Criador de tudo e Senhor do Universo é o nosso Pai. Não é um estranho ou um desconhecido, não é alguém que não se interessa por você, não é um incômodo a nossa presença diante dele. Não, ele é o Pai que nos ama, ama tanto que não nos negou o seu Filho. Ele está absolutamente interessado no bem-estar daqueles que são de sua família, que estão em aliança com ele. Por outro lado, Cristo também está lembrando que não somos meras criaturas ou escravos da divindade, pois Ele é o Pai e nós somos os filhos, filhos adotados, prontamente acolhidos, graciosamente recebidos e absolutamente aceitos por meio de Cristo. Chamar a Deus de Pai e ir a Ele com essa mentalidade era uma relação impensada, imprópria na época de Jesus. Então o que Jesus está fazendo agora é empoderar os seus discípulos para dar o start para uma nova era de relação com Deus, mais profunda, mais íntima e mais prazerosa. Ele trouxe todos nós para onde Ele estava, nos colocou dentro da relação paterna com Deus. E isso é maravilhoso, não é? Esse é o fundamento da oração e da devoção. Esse é o chão onde andamos. É o chão onde habitamos, onde realizamos nossas orações. O lugar seguro da nossa existência, a paternidade de Deus. Logo, a oração é uma resposta a quem Deus é, o Pai, e aquilo que Ele fez, adotou-nos, fez-nos filhos. Não é sobre nós, é sobre Ele, e Ele deve ser o centro de nossas orações. Por isso que a oração do Pai Nosso começa e termina com louvor e adoração. Quando o centro sou eu e minhas necessidades, a relação sai do eixo, se corrompe. É apenas eu tentando fazer da minha maneira. Isso não honra ao Pai, e não é assim que vamos orar mais e melhor. Recapitulando, oramos ou nos aproximamos de Deus tendo em mente quem Deus é e quem nós somos, num ambiente de total aceitação. Não precisamos atrair a atenção de Deus, caçá-lo ou capturá-lo. Você tem que nem impressioná-lo com uma performance na oração, esforçando-se para garantir o seu lugar. Isso já foi dado. O que você tem que fazer é dizer: Abba, Pai, Paizinho. Lembra, você não está diante de um estranho pedindo favores a quem não te ama ou alguém que só te tolera. Você está diante do Pai. Desarme-se de toda moralidade, legalismo e religiosidade e formalidades. Confie no Pai, naquele que te ama. Portanto, ao orar, tenha em mente que é aquele a quem você ora, o Pai. Isso é fundamental, mas pode ser um problema para alguns. Diz: o meu povo perece por falta de conhecimento, diz o profeta Oséias.
Quem é Deus para você? O que você sabe sobre Ele? O que você pode esperar dele? O que Ele quer de você? Quer respostas a essas perguntas? Então leia a Bíblia e congregue numa igreja que leva ela a sério. Congregar é importante porque Jesus ensinou a orar Pai Nosso, não Pai meu, Deus meu. Observe que a relação com Deus ensinada por Jesus leva em consideração a comunidade da fé, a igreja. Precisamos da experiência comunitária na igreja para ampliar e fortalecer a nossa relação com Deus. Ele é o Pai de uma comunidade, de uma família. É o Pai Nosso, não de indivíduos isolados. Na comunidade dos discípulos você o conhecerá mais e melhor, orando assim mais e melhor. Sem ela, nossa relação com Deus será empobrecida. Jesus ainda disse: santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Lembra do que eu disse no vídeo 2 da oração? Não lembra? Então veja-o de novo, que vale muito a pena. Falei daquilo que Agostinho de Hipona dizia sobre nossos afetos. Ele dizia que precisamos entender que os anseios, desejos e vontades do nosso coração estão desordenados, ou seja, fora de ordem, uma bagunça. E a menos que tenhamos uma visão clara sobre isso, nossas orações poderão ser equivocadas ou de baixa qualidade, e por isso não atendidas. Aqui no Seja Feita a Tua Vontade é o momento na oração onde alinhamos os nossos afetos desordenados aos de Deus. É o momento de pôr na ordem certa as prioridades do nosso coração, para só então partirmos para orar por nossas necessidades pessoais. Aqui nos sujeitamos à soberania de Deus. Oramos, venha o seu reino e governe a minha vida, começando aqui e agora, pelas minhas orações e desejos. Assim sujeitamos nosso coração, mente e vontade aos anseios de Deus. E nos movemos na sua direção, naquilo que Ele está fazendo. Porque a oração não é a tentativa de fazer Deus mover-se em nossa direção, ou um empenho para convencer a Deus, ou tentativas de manipular Deus, ou de torná-lo vulnerável, ou ainda de sensibilizarmos Deus, ou de encurralar a Deus, e muito menos de ordenar, determinar e exigir. Isso é confiar nas nossas capacidades. Mas é a oração, a súplica sincera de um filho a seu pai por auxílio e socorro, sabendo que ele o ama muito para dar ou não aquilo que pedimos a ele, porque ele sabe de todas as coisas e sempre nos dará aquilo que é melhor segundo a sua sabedoria. Chegamos a ele com os nossos afetos desordenados e humildemente esperamos ter o nosso coração posto na ordem certa, na direção certa, por meio da oração, porque desejamos agradá-lo mais do que a nós mesmos. Tendo como firme fundamento de nossas orações a paternidade de Deus e a sua soberania sobre todas as coisas, então passamos agora, com o coração ordenado, às nossas necessidades, o pão de cada dia, o perdão e o livramento. Mas isso será o tema de nosso próximo vídeo. Até lá então!